A CPI da Covid marcado para quarta-feira, o empresário Luciano Hang das lojas Havan compartilhou um vídeo em que está com uma algema nos braços algemados. Ele diz que comprou as algemas para o caso de os senadores ordenarem sua prisão. Vamos assistir. Pessoal, estou indo na CPI com o coração aberto. Gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Eu quero que eles façam as perguntas e eu tenha todo o tempo do mundo para responder. Eu tenho todo o tempo. Toda quarta-feira vai estar disponível. Eu trabalho 24 horas por dia, então eu vou ter todo o tempo do mundo. E se por acaso eles não aceitarem aquilo que eu vou falar, né? Já comprei para não gastar dinheiro com algema, já comprei uma algema, vou entregar uma chave para cada senador e que me prendam. Nos últimos dias, documentos da CPI vazados para a TV Globo colocaram Hang no foco da mídia. Segundo a emissora, ele teria dado apoio financeiro a um projeto do jornalista Alan dos Santos. A emissora também acusa o empresário de ter ligação com o que chamam de gabinete do ódio. Bruno Torlai, uma clara provocação aí aos senadores, né? Já que ele depõe na quarta-feira e nos últimos dias ali o Renan Calheiros acabou ficando um pouco isolado, né? Os outros já estavam quase desistindo da convocação dele. Claro, né? Porque não tem sentido, Luciano, na CPI, né? Ele não cometeu crime nenhum. E eu acho engraçadíssimo, né? Qual é o problema se ele doou dinheiro pro portal Terça Livre do Alan dos Santos? Qual que é o problema? Ele é empresário, o dinheiro é dele, ele faz com o dinheiro dele o que ele quiser. Quem tem que prestar conta sobre como gasta o nosso dinheiro é governo, é Congresso, são os senadores da República que já gastaram aí uma grana preta com despesas durante a CPI, que eu chamo essa CPI de pretexto para a campanha eleitoral antecipada de todos eles, e é por isso que eles estão gastando tanto dinheiro, né? Eu achei muito engraçado o vídeo do Luciano Hang, porque ele tratou os senadores da maneira como eles merecem, com uma pontinha assim de chacota, né? Lembrando que a máxima que o Luciano Hang evocou aí, a ideia de que respeito gera respeito, não tem sido a máxima da própria CPI. Na CPI acontece uma coisa bem diferente, né? Aos amigos, respeito. Aos inimigos, intimidação. Tanto que a gente viu recentemente aquela última polêmica de que o ministro X disse para Simone Tebet que ela estava descontrolada e tal, e isso foi machismo. Agora, quando todos os senadores foram para cima da Nise Yamaguchi, de outras mulheres, né, que compareceram à CPI, né, como depoentes, nossa, ninguém falou de machismo, ninguém se chocou com o comportamento de muitos dos senadores contra essas mulheres que estiveram lá. Então, o lema da CPI é esse: aos amigos, respeito, aos inimigos, intimidação. Contudo, a não ser o Renan Calheiros, que quer a máxima audiência, então para ele interessa ter o Luciano Hang ali, porque ele sabe que vai sair polêmica, porque o Luciano é um cara íntegro, um cara que não deve absolutamente nada para nenhum daqueles senadores e está ali para dizer a verdade. Isso, evidentemente, pode gerar polêmica, né? Para o Renan Calheiros é interessante que ele tem audiência nesse Big Brother privado dele. Enquanto que os demais senadores, sendo um pouco mais prudentes, sabem que não é interessante ter alguém que vai ali sem, como se diz no jargão popular, sem rabo preso, né? Todos eles têm ali probleminhas com a STF, um com o outro. Agora, o Luciano Hang não. É alguém do setor privado que não deve prestar contas a nenhum dos senadores, portanto, tem a liberdade para falar o que quiser, não vai de jogo combinado, não é alguém controlável. Tirando o Renan Calheiros, que quer ir lá pela audiência, os outros são um pouquinho mais cuidadosos. Fernando Conrado, sua análise sobre a convocação do Hang e também sobre esse vídeo dele claramente provocando os senadores da CPI. Eu também não entendo por que o Luciano Hang está sendo chamado para essa CPI no momento que ele não desviou dinheiro de vacinas, no momento que ele não emitiu notas fiscais falsas para a compra de respiradores, no momento que ele não desviou o dinheiro da saúde. Eu quero saber o que o investidor, que o empresário do dinheiro privado vai lá responder, né? Qual é o crime dele? Apoiar alguns canais de informação? Mas desde quando isso é crime?
A gente vê aí a velha mídia muito braba em relação a isso, dizendo que existe um grande complô por trás de um sistema de patrocínio, mas é assim que essa própria velha mídia se sustenta há tanto tempo. Uma outra coisa que chama muito a minha atenção é o fato do Luciano Hang ser chamado para ser depoente uma CPI, no qual o senador Renan Calheiros foi muito, muito mal educado com ele. O modo como ele tratou o falecimento da mãe do Luciano Hang é horrível, aquilo ali não se faz com uma pessoa, quando a gente pensa em termos de gentileza, né, em termos de respeito no quais os depoentes merecem, como qualquer ser humano, ainda mais sendo um depoente convidado a comparecer à CPI. E nesse aspecto, quanto ao vídeo dele, ele deixa bem claro aí da sua vontade de ir lá responder. Ele tem aí a sua autonomia enquanto empresário, a sua autonomia enquanto cidadão, e é muito bom também de latinha, né? Ele fala muito bem, então vai ser um embate bem acalorado, que eu acredito que nós tenhamos entre o Renan Calheiros, que é aquele cidadão que quer permanecer aí para sempre nos holofotes, né, numa CPI que tem gastos exorbitantes, gastos monstruosos a partir do dinheiro público, que é o contrário do Luciano Hang, aí, que faz todas as suas movimentações, seus patrocínios, anda com seu avião, com dinheiro privado. É isso que a gente encontra no Brasil aí. Tem uma expressão que a gente usa aqui no Sul, que eu não posso usar nesse horário aqui, mas é como se os postes estivessem urinando nos cachorros, né? A gente tem uma total inversão de valores na sociedade, onde a mera atitude lícita de patrocínio, de pensamento, de luta pelas suas ideias, é tido como um crime. E o que me chama a atenção é ver muita gente aí esperando um pedido de desculpas do Luciano Hang quando ele não fez nada de errado, nada de criminoso, no aspecto aí que tange o financiamento de alguns canais de informação na internet. Ana Paula, você que chegou nos Estados Unidos ontem, você consegue explicar aí para os seus colegas americanos o que acontece na CPI da Covid-19, o que vem acontecendo nesse último mês que você estava aqui no Brasil? Você consegue atualizar para eles as notícias? Gabriel, eu ainda estou tentando explicar o que aconteceu com o CEO da rede social Gettr, né, com o Jason Miller, que nós entrevistamos com exclusividade aqui nos Pingos. Ainda estou explicando como um cidadão norte-americano, um empresário do setor privado que veio ao Brasil exatamente colocar um aporte financeiro no Brasil, acreditar, né, nas nossas veias econômicas, no nosso futuro. Ele viu, ele se apaixonou pelos brasileiros também, viu como os brasileiros estão aí defendendo a liberdade, principalmente a liberdade de expressão, que vem sendo muito cerceada nas redes sociais, e ele decidiu que o Brasil seria aí um porto para ele despejar um caminhão de dinheiro, para ele contratar, para ele gerar emprego, para ele gerar fonte de renda. E aí a gente tem que explicar que na volta para os Estados Unidos, ele foi detido no aeroporto durante 4 horas, por policiais que não falavam inglês, que queriam que ele assinasse um documento sem saber o que era, que ele estava dentro de um inquérito, mas que o inquérito era secreto, que os policiais não podiam explicar o que era. Enfim, primeiro eu tenho que explicar isso, viu, Gabriel? Depois a gente tenta explicar a CPI, depois a gente tenta explicar as canetadas nada republicanas de Alexandre de Moraes, depois a gente tenta explicar uma ministra, como aconteceu essa semana, uma ministra do STF fazendo parte de uma live aí, que era a favor da liberação de drogas, ministros que fazem live com youtubers. Gabriel, ministro da Suprema Corte Americana, nem rede social tem, não dão entrevistas, eles só falam exatamente nos autos, eles só falam nos processos e quando provocados, se não nem isso, eles falam. E em relação ao tal gabinete do ódio, já virou chacota, né? Inclusive já existem aí mercadorias, gabinete do ódio, camisetas e canecas, porque como a Bruna muito bem colocou, um empresário do ramo do setor privado, ele coloca o dinheiro dele onde ele bem entender. A gente estava falando, eu acabei não comentando, né, do brilhante jornalista Alexandre Garcia no meu primeiro comentário,
uma pena, né? Mas as vísceras, como eu comentei, as vísceras estão todas expostas aí do que realmente acontece nessas emissoras, em canais da velha mídia que diziam, né, que eram isentos e que prezava pela liberdade de expressão, mas a gente vê que na realidade a teoria é uma coisa, na prática é outra. Eu trouxe o nome do Alexandre Garcia porque o Alexandre Garcia, junto com o meu nome, de Leda Nagli, nomes que foram citados nessa CPI, quando, eu não vou me lembrar o nome de quem estava lá, que trabalhava com o laboratório de ivermectina, ele foi questionado se esse senhor conhecia a Ana Paula Henkel, Alexandre Garcia, Leda Nagli, se nós teríamos recebido alguma coisa para falar da ivermectina. Ou seja, esses senadores, eles tratam as outras pessoas, né, eles medem as outras pessoas como eles medem a si mesmos, né, usando a própria régua, que eles só falam bem ou mal se, obviamente, tiver alguma compensação política, financeira, de emendas. Então, eles precisam medir as outras pessoas da mesma maneira. A Bruna tocou num ponto importantíssimo, que é exatamente o vazamento dessas informações, né? Vazaram informações muito particulares da doutora Mayra em relação a conversas dela com médicos em Portugal, por exemplo, e isso muito grave. Quando foi solicitado que esses documentos fossem melhor salvaguardados ali, o que eles disseram? Os documentos passam na mão de muita gente, ou seja, uma palhaçada, né? Essa CPI virou uma grande palhaçada, e se não estivesse gastando tanto dinheiro do contribuinte, seria ótimo que ficasse aí para acabar expondo o que nós estamos vendo todo dia. E para finalizar, Gabriel, uma CPI como essa, né? Que são ali a gente viu semana passada. Eu não sei nem que nome dá aquele vídeo da senadora Simone Tebet gritando machismo, Randolph gritando machismo, quando falaram que ela estava descontrolada, a senadora Leila batendo boca com o senador Marcos Rogério também. Então vamos lá, vamos nós dois, vem aqui, enfim. Uma CPI dessa, Gabriel, só um vídeo irônico como esse do empresário da Havan, só um vídeo irônico cabe dentro dessa CPI, mais nada, porque essa CPI é um grande circo. Zé Maria, também quero ouvi-lo sobre o vídeo divulgado pelo empresário Luciano Hang com uma algema no braço, claramente dando uma provocada aí nos senadores, já que o depoimento dele é quarta-feira. Pois é, olha, Gabriel, isso foi visto aqui por alguns senadores como uma provocação, né? E é evidente que vai dificultar a situação dele no plenário da CPI. Essa comissão parlamentar de inquérito está se transformando numa máquina de moer reputações. Os convidados e convocados pela CPI estão sendo massacrados no plenário. Vide aí as médicas, os advogados, todos que passaram ali foram massacrados como antigamente se fazia em delegacias, né? Fazendo pessoas confessarem até o que não tinha acontecido e até o que elas não deviam, né? Então, é esse o método da CPI. A convocação, na verdade, não é para investigar nada, mas para passar constrangimento às pessoas. E o Luciano Hang é o convocado da vez para ser massacrado, isso já está escrito. O ministro Wagner Rosário, ele não admitiu, ele não aceitou certas ofensas e não aceitou ficar na passividade, e foi uma grande confusão exatamente por isso, e entenderam que ele estava grosseiro. Não, ele estava apenas exigindo respeito. A máxima diz que ninguém deve respeitar a quem não se respeita. Essa é uma lógica comum. E o plenário da CPI está exatamente nessa toada, né, de moer reputações. Este vídeo do Luciano Hang mostra que ele não vai se entregar facilmente lá no plenário e deixar os senadores pisarem na sua vida, pisarem no seu, em todo o seu trabalho. E aí haverá, evidentemente, um embate, e espero que os senadores sejam mais inteligentes no sentido de entender que não estão lidando com bandidos e que eles não podem continuar
bancando a delegados maus, delegados que são justiceiros. Uma CPI não é para fazer esse papel de justiceiro, mas para investigar, e principalmente, a área política. Esta é uma grande arma dos partidos de oposição e das minorias no Congresso Nacional. Esta investigação começou na CPI para falar sobre omissão do presidente Jair Bolsonaro e do governo no combate à pandemia. E depois a gente viu que ela foi atrás de ladrõezinhos de sempre do orçamento, né? E não conseguiram o principal, que seria esta ligação, possível ligação com o governo federal. Então a CPI é uma plataforma política que já tem até 3 candidatos à presidência da República, né? E a tentativa é de atingir o presidente Jair Bolsonaro, seus familiares e aliados.